Bom dia novamente aos alunos aqui do sétimo ano, trazendo aqui um complemento agora do nosso conteúdo, falando aqui para vocês das expressões numéricas. Expressão numérica é um tópico que vocês conhecem, já têm trabalhado aí nos anos anteriores, lá no sexto ano, no quinto ano, no ensino fundamental menor. A gente sempre vê algumas operações sendo usadas em forma de expressões numéricas. Aqui, no sétimo ano, como nós estamos trabalhando com os números inteiros, algumas regras também vão ter que ser aprendidas, né? Que vocês devam assimilar para poder resolver a expressão numérica que nós temos aqui com os números inteiros. Então, a primeira coisa a se fazer é que numa expressão numérica que tenha parênteses, colchetes, chaves, elas devem ser feitas nessa ordem. Primeiro você faz o que está dentro do parêntese, segundo o que está dentro dos colchetes, e em terceiro e por último o que está dentro de chaves. Aqui é a ordem quando tiver o sinal de associação. E também se eu tiver multiplicação e divisão, elas devem ser feitas primeiro, né? As potências devem ser feitas primeiro, as raízes quadradas, antes de fazer adição e subtração. Então, inicialmente, a nossa expressão numérica aqui tem 3 exemplos, aliás, são 4 exemplos que eu quero comentar aqui com vocês e que vocês possam entender. Primeiro tem aqui a letra A, começa com 10, aí menos, tem um colchete, menos 8 mais, abre parêntese, menos 18 mais 6, fecha o parêntese, fecha o colchete. Então, para resolver uma expressão numérica, a primeira coisa aqui é a gente lembrar que tem que resolver logo o que está dentro do parêntese, né? O que está dentro do parêntese. Para isso, eu tenho que começar, eu repito a operação, repito os números novamente, vou repetir o 10, repetir o sinal de menos, repetir o colchete, repetir o sinal menos 8, mais 9, abro novamente o parêntese e faço essa continha que está dentro do parêntese. Dentro do parêntese eu tenho uma adição algébrica de menos 18 mais 6. Essa adição algébrica, lembrando, quando eu juntar aqui, são os sinais contrários, vai ficar, eu vou subtrair 18 menos 6 dá igual a 12, e o sinal do maior número, o sinal do menos, vai ficar aqui menos 12. Então, observe que o menos 18 foi substituído aqui por menos 12. Aí eu coloco aqui igual e começo de novo, repetindo novamente para eliminar o parêntese, né? Aqui, ó. Então, vai ficar 10 menos, aí eu abro o colchete, repito menos 8, e aqui o que vem antes do sinal, antes do parêntese, é um sinal positivo. Se o sinal é positivo, o sinal do número permanece. No caso aqui, menos 12. Aí nós vamos repetir novamente o 10, menos, e faça a operação que está dentro do colchete. Dentro do colchete tem menos 8 com menos 12. É uma adição de sinais iguais. Eu junto, né? Vou juntar em módulo 8 e 4, aliás, 8 e 12, 20. E o sinal comum. Junto com o seu mesmo sinal, então menos 20. E para eliminar agora o colchete, a gente repete novamente o 10. Olha, o sinal agora é um sinal de menos. O sinal de menos vai mudar o sinal do que está dentro do colchete. No caso aqui vai ficar mais 20. Lembrar que quando você tem um sinal positivo que precede o sinal parêntese, ou colchete, ou chaves, ele muda o sinal de todos os termos que estão dentro do parênteses, ou do colchete, ou das chaves. Quando ele for negativo, ó. Então aqui menos, então vai ficar mais 20 e por último 10 somado com 20 igual a 30, né? Então aqui o que eu falei, o meu amiguinho aqui do lado também está mostrando para vocês, amigo de vocês aí. Aqui na outra expressão numérica tem
é o menos 4 mais, aí tem um sinal de associação, que é uma chaves, tem um número 5, tem um menos, tem um colchete, tem o 3, tem um menos, tem um parêntese, tem um menos 7, mais 9, fecha o parênteses, fecha o colchete, fecha chaves. Vocês podem achar que é muita coisa, mas tem que ser dessa maneira. Repetir toda a expressão para fazer só o que está dentro desse parênteses. Então aqui você vai fazer menos 4 mais, repete para chegar até aqui. Veja que até que o sinal menos está sendo repetido todos. Aí você vai fazer menos 7 mais 9 mais 2. Repete de novo a expressão até chegar aqui no 3 menos. E aqui observe, o sinal do 2 é positivo, mas o sinal que vem antes do parêntese é negativo. Então o sinal aqui do 2 fica negativo, ó, menos 2. Repete de novo, tudo, menos 4, até chegar aqui agora para fazer a última operação que está dentro do colchete. 3 menos 2 igual a 1. Repete de novo, menos 4 mais. O sinal que vem antes do colchete é negativo, então o sinal do número mais 1 fica menos 1. Repete, menos 4. Aí a chave 5 menos 1 igual a 4. O sinal dele vai permanecer, ó, porque o que vem antes da chave ele é positivo, fica mais 4. E menos 4 somado com mais 4, né, é um número oposto. São números opostos, dá igual a 0. A letra C, eu já tenho aqui uma expressão que tem uma divisão e tenho também uma subtração, que aparece aqui no meio, e tem uma multiplicação. A regra das expressões numéricas, se tem divisão e multiplicação, ela deve ser feita primeiro, na ordem que aparecer. Então aqui, olha, eu não tinha observado, tem o 2, ó, você vai fazer o 2 mais. Eu não vou juntar 2 com menos 12, porque a operação aqui da divisão é entre eles dois. Eu tenho que fazer primeiro a divisão. Então eu vou repetir o 2 e vou dividir, menos 12 dividido por menos 3. Nós já aprendemos que quando eu divido número de sinais iguais, o quociente é positivo, está aqui, mais, e 12 dividido por 3 dá 4, então ficou mais 4. Vou repetir o sinal do menos, eu não posso fazer nenhuma operação antes de fazer a multiplicação. Então vou repetir o menos e vou fazer a multiplicação do menos 5 por mais 2. Lembrando aqui, ó, são sinais contrários, o produto vai ser negativo. 5 vezes 2, 10. Agora vamos eliminar os parênteses. Quando o sinal for adição, antes do parêntese, o sinal do número permanece. Ó. Quando o sinal for negativo, o sinal do número muda. No caso aqui, mais 10. Então aqui todos são positivos. Ó. Mais 6, mais 10 igual a mais 16. E o último exemplo tem aqui o menos 12 mais colchete, e dentro desse colchete tem uma divisão, e dentro do parênteses tem uma adição de menos 7 com menos 3. Então a primeira coisa nesse caso aqui é fazer o que está dentro do parênteses, né? Veja que eu não poderia fazer aqui diferente, não poderia estar dividindo menos 7 por menos 2. Eu tenho que fazer primeiro que está dentro do parênteses. Então eu vou repetir o menos 12 mais colchete. Aí agora vamos resumir. Esse menos 7 com menos 3 fica menos 10. Ó. Eu vou juntar menos 7 com menos 3. Ó. Eu tenho menos 10, que vai ser dividido por menos 2. Então nós vamos repetir aqui agora o colchete e vamos fazer a divisão. A divisão de menos 10 por menos 2
é uma divisão de sinais iguais. Ó. O quociente vai ser positivo. 10 dividido por 2 igual a 5. Para eliminar agora o colchete, o sinal aqui, ó, que vem antes dele, que precede ele, é positivo. O sinal do 5 permanece, né? E, por último, eu tenho menos 12 com mais 5. São sinais contrários, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior, no caso menos. 12 menos 5, 7, e o sinal menos vem para cá, fica menos 7. Então, expressão numérica é isso, é fazer contas, no caso aqui nós fizemos expressão numérica que tem divisão, multiplicação, adição algébrica, né, envolvendo adição e subtração. Então, é uma expressão mais ampla, que requer que vocês conheçam essas regras. Primeiro, fazer o que está dentro do parênteses, depois dentro dos colchetes, depois dentro das chaves. Por último, eliminar as chaves. Como também, se você tem um sinal negativo antes de parênteses, chave e colchete, ele muda o sinal de tudo que está dentro deles, tá certo? Então, o outro tópico aqui que foi colocado para vocês hoje, que é um assunto bem simples, é a potenciação. A potenciação é uma maneira de você simplificar as multiplicações. Olha, a gente, antes de falar aqui da potenciação, imagine que você está fazendo uma adição. Você tem, por exemplo, 2 somado com 2, somado com 2, somado com 2. Isso aqui eu tenho uma adição de parcelas iguais. Então, para simplificar esta adição, eu posso fazer ela 4 multiplicado pelo 2. Então, toda multiplicação, na verdade, são adições de parcelas iguais. No caso aqui, esses dois fatores aqui, está dizendo para nós que o 4 multiplica o 2. Está dizendo que o 2 tem 4 parcelas iguais a 2. Então, as adições de parcelas iguais eu posso transformar na multiplicação. E a potenciação é você simplificar uma multiplicação. Entendeu? Assim como a multiplicação simplifica as adições, a potenciação simplifica as multiplicações. Olha os exemplos aqui. Ó. Você está multiplicando o mais 5 duas vezes. Como é que eu posso escrever em forma de potência? É o 5 e o expoente 2. A gente diz 5 elevado a 2. Aqui no exemplo, menos 3. Está sendo multiplicado por ele mesmo duas vezes. Ó. Eu posso escrever como sendo menos 3 elevado a 2. Então, relembrando aqui, se você tem um número como esse aqui, ó, menos 2 elevado a 5, esse menos 2, ele é chamado de base. Vamos relembrar aqui, ó. Ele é chamado de base. O número 5, ele é chamado de expoente. Esse expoente indica para nós que a base vai ser multiplicada por ela mesma 5 vezes. Não confundam isso, aqui é a multiplicação, ó. É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E nessa multiplicação, vocês têm que levar em consideração o sinal, que é outra informação que vocês têm que lembrar. Olha, quando eu multiplicar esse menos 2 aqui por esse menos 2, vai aparecer o quê? Mais 4. Não é verdade? Ó? Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. E esse mais 4 multiplicado aqui por esse menos 2 é um positivo multiplicado pelo negativo, né? No caso vai ficar menos 8. Aí esse menos 8 vai ser multiplicado por menos 2. Então, é sinais iguais, ó, vai ficar mais 16. E o mais 16 multiplicado por esse menos 2, ele vai ficar negativo. E 16 vezes 2, né? 2 vezes 16 dá igual a
32. Então você tem aí menos 32. É uma coisa para vocês observarem, né? Na multiplicação. E aqui eu vou até adiantar para vocês. Sempre que você tiver um expoente par e a base for negativa, o produto será positivo, né? Isso quando a base for negativa. Por exemplo, aqui eu tenho a base negativa e o expoente é ímpar, ela vai continuar negativa, o produto. E se a base for negativa também, o expoente ímpar, ela continua negativa, né? A potência, né? Aqui eu escrevi o nome e faltou falar para vocês que esse menos 32 aqui é a potência. A gente fala potenciação, mas é a operação, potenciação. A potência é o resultado, no caso aqui, menos 32. Então aqui, menos 2 é a base, 5 é o expoente e o menos 32 é a potência. Então aqui, olha, já tem o que eu falei para vocês, ó. Em uma potenciação com números inteiros temos a potência de base positiva, a potência de base positiva é um número positivo. A potência de base negativa é positiva quando o expoente é par e negativo quando o expoente for ímpar, né? Onde foi que aconteceu isso aqui, ó? Aqui eu tinha uma base negativa e o expoente par. Ela ficou positiva, né? A potência. Aqui a base é negativa, o expoente é ímpar. A potência ficou negativa. E aqui vem aqui algumas regrinhas para vocês lembrarem, ó. Potência de expoente 1 ou 0. Aqui são, a gente chama de definições, né? Ou seja, todo número elevado ao expoente 1 é igual à própria base. Todo número elevado ao expoente 0 é igual a 1, a potência, né? Então o que você está fazendo? 3 elevado a 1, 3. Menos 2 elevado a 1 é igual a menos 2. Menos 5 elevado a 1 é igual a menos 5, né? Então aqui são um conceito que a gente lembra, né? Todo número que a base for 0, que o expoente for 0, a potência vai ser igual a 1. Você pega qualquer número que é 100 elevado a 0. É um expoente 0, então aqui vai ser igual a 1. Observação, sempre colocamos as bases negativas entre parênteses. Por quê? Se você coloca a base negativa entre parênteses, indica que o menos, duas vezes, ó, menos 5 vem menos 5. O que muda dessa aqui, ó? Esse menos 5 elevado a 2 indica para nós que somente o 5 está elevado a 2, o sinal não está. Então esse menos 5 elevado a 2, ele é diferente de você ter menos 5 elevado ao expoente e o menos 5 esteja dentro do parêntese. Entendeu? Eles são diferentes. Nesse caso aqui eu tenho menos 25 e aqui eu tenho mais 25, né? E aqui a primeira propriedade que eu quero mostrar para vocês, só para relembrar, é o produto de mesma base. Quando eu estiver multiplicando potência e as bases forem iguais, a base aqui é menos 4, aqui também é menos 4. O que a gente faz? A gente conserva a base, né? E vai adicionar os expoentes. O expoente 3 é adicionado com o expoente 2, vai ficar menos 4 elevado a 5. Para que serve uma propriedade dessa? Para você simplificar uma operação, né? Isso vai ajudar muito a vocês, na vida de vocês como estudante, para simplificar contas, né? Relacionado com potência. A mesma acontece aqui, só que diferente. Quando você está fazendo uma divisão de mesma base, a mesma base o que é? É a mesma base e aí você subtrai os expoentes. Aqui no caso eu tenho menos 2 elevado a 5 e menos 2 elevado a 2. Então a base é menos 2. É igual, né? Eu conservo a base e vou subtrair os expoentes. O expoente 5 menos o expoente 2 vai ficar igual a 3. E aqui calculando eu teria como resposta menos 8.
A outra propriedade também é a potência de potência. É você ter uma potência e a base também seja uma potência, né? Aqui nós temos, por exemplo, tem aqui a base menos 3. Esse menos 3 está elevado a 2 e também elevado a 3. Aí eu digo que aqui é uma potência de potência, né? No caso aqui, esse menos 2 elevado, menos 3 elevado a 2 está elevado a 3. Então, nesse caso aqui, esse menos 3, a gente conserva ele e multiplica. Esse menos 3, eu repito ele aqui, vou multiplicar 2 vezes 3 igual a 6. Isso que eu estou fazendo aqui é apenas a definição da própria potência, porque eu vou ter esse menos 2 aqui, ele vai ficar assim, ó, menos 3 elevado a 2 vezes menos 3 elevado a 2 vezes menos 3 elevado a 2. É ele que é a base, ela está sendo multiplicada por ela mesma 3 vezes. E aqui eu volto para a multiplicação de mesma base. O que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. Então, quando somar 2 mais 2 mais 2, eu tenho 6 como expoente. Então, é a potência de potência. E a potência de um produto é você ter uma multiplicação e essa multiplicação está elevada a um expoente. Então, nesse caso aqui, todos os fatores que estão dentro do parênteses, ou dentro do colchete, ou dentro das chaves, estão elevados ao expoente. Aqui no caso eu tenho, dentro do colchete, tem menos 5 vezes mais 2, que está elevado a 2. Então, nesse momento aqui, esse produto se transforma em uma base, que vai ser multiplicado por ela mesma, ó, 2 vezes. Que a gente pode multiplicar direto aqui, né? Ó. Então, vendo que tanto o menos 5 fica elevado a 2, como o mais 2 fica elevado a 2. Isso só acontece quando eu estou fazendo multiplicação. Então, para levar um produto a um expoente, elevamos cada fator a esse expoente. E aqui tem alguns exemplos que eu quero falar para vocês de expressão numérica que tem também potência. Então, vejam aqui, eu tenho uma situação que eu tenho uma adição algébrica e tenho uma potência dela elevado a 3, dividido, tem outro parênteses, dentro dela tem uma adição de menos 5 mais 3 elevado a 2. Então, a primeira coisa aqui, vamos calcular, no caso, menos 3 mais 7 dá mais 4, que está elevado a 3, menos 2 mais 3 dá menos 2 elevado a 2. Veja que aqui eu não posso usar nenhuma propriedade, porque as bases são, nesse momento aqui, as bases são diferentes. Então aqui eu vou calcular. Por que apareceu aqui 64? É porque é o número mais 4 vezes mais 4 vezes mais 4. Quando fizer a multiplicação, 4 vezes 4, 16. E 16 multiplicado por esse 4 vai dar igual a 64, que vai ser dividido pelo menos 2 elevado a 2. Ele ficou positivo. Se a base é negativa e o expoente é par, ela fica positiva, né? E 64 dividido por 4 é igual a 16, certo? E a outro exemplo aqui também eu tenho uma expressão numérica que tem potências, né? Aqui, ó. Então, vamos analisar primeiro, aqui para a gente fazer com calma, não é apressado não. Eu tenho aqui um colchete, dentro do colchete tem um produto de 2 bases, e essas bases têm potência de 2. Ó. Então, a primeira coisa aqui que eu vou fazer é aplicar a potência de mesma base, a multiplicação. Ó. A base é menos 2, a base é menos 2. Então, eu vou conservar a base, menos 2, e vou somar os expoentes. 2 mais 3, 5. Certo? Multipliquei. Conservei a base, somei os expoentes. Repetir o colchete está elevado a 6, dividido por... Aí eu tenho menos 2, eu tenho aqui no caso uma potência de potência. O que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar esse 4 vezes o 5. Ó. 4 vezes 5, 20. Aqui nesse outro eu tenho também 5 vezes 6 igual a 30. Ó.
Então, o que aconteceu? Eu encontrei duas bases. Uma base é menos 2 e a outra base aqui é igual a ela. O que eu faço? Eu conservo a base e vou subtrair os expoentes. No caso, vamos subtrair aqui 30 menos 20, que vai dar menos 2 elevado a 10, né? E esse menos 2 elevado a 10 aparece aqui como resposta 1024. Como é que aparece o 1024 aí? Então, deixa eu dizer para vocês. Eu tenho menos 10, desculpa, limpar aqui de novo. Eu tenho menos 2 elevado a 10. Então, aqui, esse menos 2 ele vai ser multiplicado por ele mesmo 10 vezes. Vocês podem achar estranho, muitas das vezes que a gente mostra isso para alguns alunos, acha muito estranho, mas essas contas a gente aprende fazendo. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu ajeitar aqui de novo. Então aqui, ó, aqui é para fazer assim. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 10 vezes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, como é que aparece esse 1024? Como é que aparece esse menos 2 elevado a 10 seja igual a 24? Então, vai ser multiplicado. Primeiro, 2 vezes 2, 4. Esse 4 multiplicado por esse 2 dá 8. Eu não vou nem falar do sinal por enquanto, não. Só multiplicar os números. 8 multiplicado por 2, 16. 16 multiplicado por 2, 32. 32 multiplicado por 2, 64. 64 multiplicado por 2 dá 128. 128 multiplicado por 2 dá 256. 256 multiplicado por 2 dá 512. E 512 multiplicado por 2 é que vai resultar em 1024. Aí, professor, e o sinal? Então, para a gente não estar repetindo aqui, por exemplo, menos por menos dá mais 4. Mais 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 com menos 2 dá mais 16. Para a gente não fazer essa brincadeira com os sinais, é só lembrar, se eu tiver uma base negativa e a potência for par, aqui vai ficar positivo. Então, é por isso que menos 2 elevado a 10 é igual a mais 1024. Então, o que eu tinha para falar para vocês sobre esse conteúdo era isso. Vocês têm aí agora umas atividades para fazer, né? Essas atividades estão na página... Essas atividades, elas estão na página... a primeira está na página de número 38. Aí nós temos uma atividade também na página 39. E temos também atividade na página 40 e na página 42. Vocês vão fazendo aí com calma. Qualquer dúvida, entre em contato aí com a gente pelo WhatsApp. E bons estudos e boa aprendizagem.